Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje a gente tem uma jornada. Uma jornada bem curiosa hoje. Olá! Isso, é um enorme prazer ter a companhia de quem está nos ouvindo hoje. A nossa missão para essa análise, num primeiro momento, pode até parecer a coisa mais banal, a coisa mais corriqueira do mundo. É aquela coisa que a gente faz o tempo todo e nem nota, né? Exatamente. Mas eu prometo para nossa audiência que o que vamos discutir aqui vai alterar completamente a forma como a gente encara cada pequena interação do nosso dia a dia. Nós vamos, de fato, investigar a mecânica oculta da interação humana. E se a gente parar pra pensar, a quantidade de interações que a gente tem todos os dias é um absurdo. Nossa, sim. A gente passa a vida inteira conversando, enviando mensagens de texto, acenando para as pessoas na rua, mandando áudio no trânsito. Tipo, o tempo todo conectados. O tempo todo. Mas a gente raramente para dissecar o que exatamente está acontecendo por baixo da superfície. Sabe, o que realmente rola nos bastidores da nossa mente quando trocamos meia dúzia de palavras com alguém na padaria. Tem uma engrenagem gigantesca rodando aí. Tem sim. E a premissa fundamental que vamos explorar hoje vem direto da base da teoria da comunicação. Ele estabelece algo muito poderoso. A maior função da linguagem não é criar poesia ou redigir contratos complicados. Não de forma alguma. É pura e simplesmente a comunicação de emoções, de informações e significados. O que nos leva a uma reflexão quase, digamos, provocativa para dar o pontapé inicial dessa imersão. O que é comunicação, afinal? Essa é a grande pergunta. O tempo todo, mas a gente raramente para dissecar o que exatamente está acontecendo por baixo da superfície, sabe? O que realmente rola nos bastidores da nossa mente quando trocamos meia dúzia de palavras com alguém na padaria. Tem uma engrenagem gigantesca rodando aí.
Tem sim. E a premissa fundamental que vamos explorar hoje vem direto da base da teoria da comunicação. Ela estabelece algo muito poderoso. A maior função da linguagem não é criar poesia ou redigir contratos complicados. Não, de forma alguma. É pura e simplesmente a comunicação de emoções, de informações e significados. O que nos leva a uma reflexão quase, digamos, provocativa, para dar o pontapé inicial dessa imersão. O que é comunicação, afinal? Essa é a grande pergunta. Né? O que realmente acontece naquele milissegundo exato em que a gente abre a boca para falar com outra pessoa? Certo, vamos desvendar isso. Eu vou passar a bola para cá, para o nosso especialista, porque eu sei que existe uma definição conceitual bem específica que a gente precisa desconstruir para começar a entender esse quebra-cabeça. Existe de fato uma base teórica muito sólida para a gente começar. Tem um pesquisador chamado Michael Hollus, e ele formulou uma definição que, olha, pode até soar um pouquinho densa de início para quem nos ouve, mas que é vital para essa nossa compreensão. Bença como? Ele afirma, em termos bem técnicos mesmo, que a comunicação ocorre quando, abre aspas, ambos os lados em algum tipo de relacionamento trocam recursos em discussões e processam símbolos. Nossa, ok. Ambos os lados em algum tipo de relacionamento trocam recursos em discussões e processam símbolos. É um bocado de coisa numa frase só. É uma daquelas frases bem curtas, mas que parece carregar um peso conceitual gigantesco. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que essa única frase do Hollus consegue desdobrar a comunicação em 3 fatores. 3 fatores que são absolutamente cruciais e, mais importante ainda, eles são inseparáveis. Inseparáveis, tá? Quais são os 3? O primeiro pilar que ele estabelece é o relacionamento. O segundo pilar é o relato, ou o ato de relatar algo. E o terceiro pilar é o símbolo. A genialidade dessa proposição, se a gente analisar bem, é que ela elimina logo de cara a ideia de que a comunicação é um evento solitário. Espera, vamos pausar no segundo pilar por um segundo. Relato. Como assim relato? Porque quando eu ouço a palavra relato, eu penso imediatamente, sei lá, num boletim de ocorrência na delegacia. É a associação mais comum. Ou então um repórter dando as notícias na televisão, sabe? O que exatamente significa relato no meio de uma conversa comum, do dia a dia? É uma ótima pergunta, porque a palavra realmente engana a gente. Nesse contexto teórico, o relato não é algo formal, não é jornalístico. Relatar aqui significa simplesmente o ato de externalizar um estado interno ou uma observação. Externalizar. Isso. Pensa assim, quando alguém diz, nossa, eu tô com uma dor de cabeça terrível, essa pessoa está fazendo um relato de uma condição física e emocional. Ah, entendi. Ou quando alguém olha pela janela e diz, olha, o céu está muito azul hoje. É um relato de uma percepção do ambiente. Basicamente, o relato é o conteúdo, é a matéria-prima do que está sendo transmitido daquela pessoa. É o fato, a ideia ou o sentimento que precisa, de alguma forma, sair de uma mente e chegar a outra. Perfeito, entendi. Então, o relato é a carga, né? É o pacote que eu quero entregar. Exatamente, é o pacote. Mas voltando ao primeiro pilar, que é o relacionamento, essa ideia de que a comunicação simplesmente não existe separadamente me pegou um pouco de surpresa. Não é um comportamento isolado. Ela tem que acontecer dentro de um relacionamento. Sim, obrigatoriamente. E para quem nos ouve agora, eu acho muito importante a gente frisar que não estamos falando apenas de laços românticos de anos ou laços familiares de sangue, né? De forma alguma. Não precisa ser um relacionamento profundo e duradouro. Pode ser perfeitamente aquele relacionamento temporário, sabe, de 5 segundos, que se forma entre um passageiro e o motorista do ônibus no momento em que a pessoa paga a passagem e diz um bom dia. Um laço super efêmero. Exato. A questão central aqui é a necessidade inegociável do outro. Sem o outro lado da ponte, a ponte simplesmente não leva a lugar nenhum. Faz todo sentido. E tem uma história real do material que a gente pesquisou, um relato do cotidiano mesmo, que ilustra perfeitamente essa dinâmica. Pense no cenário de uma universidade, mais especificamente na Universidade de Tsinghua. Ah, essa história é fantástica. Eu li sobre isso.
Tem um autor que mora no campus dessa universidade, lá na China, e ele conta que todas as manhãs, logo que ele acorda, ele ouve da janela do quarto dele vários estudantes do lado de fora, no pátio, E o que eles estão fazendo? gritando em inglês. Eles ficam lá, praticando o idioma aos berros, pro vento, treinando pronúncia. E aqui entra a nossa provocação teórica. Se a gente observar essa cena, o instinto inicial de qualquer pessoa seria dizer: bom, eles estão se comunicando. Sim, claro. Afinal, eles estão produzindo palavras reais, estão usando a gramática correta do idioma inglês, estão modulando a voz, usando o diafragma. No entanto, através das lentes da teoria do rolos, a análise é categórica: isso não é comunicação. De forma alguma. Mas olha, eu vou ser advogada do diabo aqui rapidinho. Por que não? Eles estão emitindo sons, eles estão usando as cordas vocais, estão construindo frases que fazem total sentido sintático. O som está de fato viajando pelo ar. Como isso pode não ser considerado comunicação? Pela ausência total e completa do público. Falta o primeiro pilar, lembra? O relacionamento. Quando aqueles estudantes estão lá praticando a pronúncia sozinhos de frente para o gramado ou para as árvores, não há um receptor. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ali para captar aquele som, para processar a intenção por trás daquela frase e gerar um retorno. Não há uma audiência, nem mesmo de uma única pessoa. O ato é descrito na fonte de uma forma quase poética até. É um mero gritar para o céu. Gritar para o céu. É uma imagem até meio solitária, a gente pensando agora, não acha? Bastante solitária. Porque ilustra de forma muito visceral o que acontece quando falta o receptor na equação. Aqueles estudantes estão apenas mecanicamente gerando sons estruturados. E se a gente for pensar bem fundo nisso, isso nos obriga a separar a mera emissão de som da comunicação genuína. Exato. São coisas distintas. Se o som se dissipa no ar da manhã, bate nas paredes e não atinge um cérebro que vai decodificar aquilo, o ciclo simplesmente falha. É apenas um exercício mecânico dos músculos do rosto, do pescoço, não é uma conexão humana. E sabe o que é interessante? Isso não acontece só quando estamos sozinhos no pátio de uma universidade asiática. Pense em quantas vezes a gente tenta falar com alguém que está hipnotizado olhando para a tela do celular, rolando o feed, sem prestar a menor atenção em nós. Nossa, todo dia. A gente emite o som, a gente faz o relato do nosso dia, mas como não há uma recepção ativa do outro lado, não há relacionamento estabelecido naquele exato momento. O ciclo não se fecha. Nós também estamos, de certa forma, gritando para o céu no meio da nossa sala de estar. Essa é uma analogia que dói de tão real, para ser sincera. Então, o que tudo isso significa? Significa que a presença ativa de uma audiência, seja de uma pessoa prestando atenção em você num café ou de uma multidão num teatro, é o que transforma o som cru em algo útil. Perfeito. E isso nos leva direto para a natureza dessa troca que a teoria sempre menciona, a tal troca de recursos. Chegamos ao cerne da mecânica oculta da nossa conversa de hoje. A comunicação humana envolve uma troca constante. E a palavra técnica usada no material para descrever isso é utilitária. A comunicação é uma troca utilitária de recursos. Mas olha, a palavra utilitária soa tão fria, sabe? Tão comercial. Soa como economia, né? Muito. Quando eu ouço troca utilitária de recursos, a minha mente vai direto para o supermercado. Eu penso em trocar dinheiro por um pacote de macarrão ou trocar 40 horas semanais de trabalho por um depósito na conta no fim do mês. Coisas físicas, tangíveis, coisas de sobrevivência básica. É muito natural fazer essa associação. Mas a profundidade da interação humana revela que existe uma outra economia acontecendo muito mais sutil. Na grande maioria das vezes em que usamos a linguagem, os recursos que estamos permutando são imateriais, porém incrivelmente valiosos. A gente não troca moedas. Não. Nós não estamos trocando objetos de plástico ou notas de papel. A verdadeira moeda de troca utilitária na comunicação humana é feita de 3 coisas: emoções,
informações e significado. É como se existisse mesmo uma economia completamente invisível acontecendo o tempo todo ao redor de quem está nos ouvindo agora. O tempo todo. Pensa em duas pessoas sentadas num café, conversando super animadamente. Para alguém de fora, sei lá, observando através do vidro da rua, elas estão apenas fazendo ruídos e mexendo as mãos. Apenas agitando o ar. Isso. Mas, metabolicamente e psicologicamente falando, elas estão realizando transações intensas. Uma pessoa entrega um relato de frustração enorme do trabalho. A outra retribui com um olhar de empatia e uma palavra de apoio. Há uma transferência real de alívio, de validação. É um comércio emocional. E como tudo isso atravessa o espaço físico entre essas duas pessoas? Através do terceiro pilar de rolos. O símbolo. Exatamente. O processamento contínuo de símbolos. E é vital entender que as palavras que saem das nossas bocas não são as coisas em si. Como assim? Pensa bem, quando eu pronuncio a palavra árvore, não tem galhos, folhas ou raízes saindo voando da minha boca na sua direção. Seria assustador. Pois é, eu estou apenas produzindo uma vibração muito específica no ar que, por um acordo histórico e social incrivelmente complexo entre as pessoas que falam português, simboliza aquele objeto gigante de madeira que faz sombra. É um contrato invisível. Um contrato. E o que o cérebro faz em uma fração de segundo durante a comunicação é um trabalho exaustivo. Nós pegamos uma emoção altamente complexa que estamos sentindo no peito, tentamos traduzir e codificar essa bagunça toda em símbolos, que são as nossas palavras. E aí disparamos isso. Disparamos pelo ar. O outro lado tem a missão de capturar esses símbolos sonoros pelo ouvido, decodificar no próprio cérebro e tentar reconstruir uma réplica da emoção original. Quando a gente coloca dessa forma, passo a passo, parece até um milagre que a gente consiga se entender de vez em quando na vida. É quase um milagre mesmo. O nível de complexidade para pegar um sentimento informe, espremer dentro de uma palavra, jogar no ar e torcer muito para o outro entender exatamente o que a gente queria dizer é absurdo. É uma engenharia complexa. Então, se a gente juntar todas essas peças que você trouxe, na comunicação nós estamos transferindo pensamentos, informações e significados de uma mente para outra. É, em resumo, o processamento simbólico de recursos que são trocados dentro de relacionamentos. Ponto final. Essa é a síntese perfeita da teoria. Mas aí, chegamos à pergunta inevitável. Por que pesquisadores, acadêmicos renomados, dedicam décadas das suas vidas para estudar algo que uma criança de 3 anos já faz de forma natural no parquinho? É aqui que a coisa fica realmente interessante. Fica muito interessante porque é justamente aqui que nós descobrimos o quanto a comunicação humana é traiçoeira. Ela é muito vulnerável a falhas. Nós estudamos isso a fundo porque o significado, a mensagem final que chega lá na outra ponta, no cérebro de quem ouve, quase nunca é transmitida apenas pela linguagem em si. Espera, como não? Ou seja, os símbolos, as palavras do dicionário que a gente acabou de discutir, elas não dão conta do recado sozinhas. Elas são insuficientes. Insuficientes. Mas a linguagem não deveria ser a nossa ferramenta mais afiada e precisa? Ela é a estrutura, sabe? Ela é o esqueleto. Mas o significado real, a carne da mensagem, ela é transmitida por uma combinação de meios verbais e, acima de tudo, meios não verbais. Ah, o não verbal. Sim. E há 3 elementos invisíveis que orbitam absolutamente qualquer palavra que a gente diz, formando o que podemos chamar de uma tríade de contexto. A posição, a velocidade e o tom. Esses 3 fatores têm o poder supremo de sequestrar o significado de uma palavra e transformá-lo em algo completamente diferente. Posição, velocidade e tom. Sabe que se a gente pensar bem na questão da velocidade, ela muda absolutamente as regras do jogo. A velocidade dita a verdadeira intenção. Sem dúvida. Imagina alguém dizendo assim bem devagar: eu preciso sair agora. Com pausas muito longas, bem arrastadas. Isso transmite para quem está ouvindo uma sensação imensa de tédio, de exaustão ou até uma atitude passivo-agressiva. Aquela impaciência contida. Isso. Agora, pega exatamente essas mesmas palavras, o mesmo esqueleto do dicionário e comprime tudo. Eu preciso sair agora.
Muda completamente. O significado se transforma na hora em pânico, numa urgência de vida ou morte, ou talvez até numa crise de ansiedade. As letras são exatamente as mesmas, mas a vida real prova que o dicionário foi deixado de lado e a velocidade simplesmente tomou o controle da mensagem inteira. Perfeito. E se nós adicionarmos o tom a essa equação da velocidade, as coisas ficam ainda mais impressionantes. Há um cenário clássico no material, um exemplo de estudo de caso perfeito para testar como o nosso cérebro prioriza essas informações, que envolve a expressão cara mal. Ah, sim. Ou quando alguém diz que a outra pessoa é má. O exemplo do cara mal é cirúrgico para provar isso. Vamos dissecar isso aqui porque acho que é a prova definitiva de que não somos robôs lendo linhas literais de código de computador. Longe disso. Imagina a seguinte situação para quem está acompanhando o nosso raciocínio agora. Imagina que você está no meio de uma discussão muito séria com alguém, o ambiente está super tenso, o clima está cortante, a outra pessoa olha fundo nos seus olhos, com os ombros travados, a testa bem franzida, o tom de voz muito grave e baixo, quase num sussurro ameaçador, e diz de forma bem literal e pausada: "Você é um cara mau." E o que o cérebro faz nesse exato instante? Ele não ouve só as palavras. Ele processa as palavras e o ambiente inteiro ao mesmo tempo. O peso dessa combinação é devastador. O significado decodificado pelo receptor é de um ataque moral severo. É um golpe. É uma ameaça real à integridade do ouvinte. A amígdala no cérebro dispara um sinal de alerta de sobrevivência, e a resposta emocional imediata vai ser defensiva, gerando um pico de adrenalina ou até uma tristeza profunda. Tudo isso desencadeado pela palavra, somada ao tom. Tudo isso provocado por uma análise conjunta e instantânea da palavra com o tom grave e a postura rígida. Exatamente. O clima pesa de imediato. A pessoa gela. Mas vamos pegar essas palavras extremamente semelhantes e girar o botãozinho do tom e da posição no nosso cérebro? Vamos lá. Imagina agora uma situação diametralmente oposta. É sexta-feira à noite, você está num bar iluminado, tocando música, rindo muito com uma pessoa de quem você gosta muito. Você acaba de contar uma fofoca inofensiva ao fazer uma piada boba na mesa. Um clima super leve. Muito leve. A outra pessoa, dando uma gargalhada genuína, dá um tapinha leve no seu ombro, com o rosto completamente relaxado, um sorriso enorme, um tom de voz agudo e brincalhão, e diz: "Nossa, você é tão mal." E a mágica misteriosa do cérebro humano entra em ação nesse milissegundo de novo. O significado da palavra mal muda da água para o vinho. É bizarro? Não há mais nenhum traço de ataque moral aí, não há ameaça alguma. Aquela configuração inteira de som e gestos se torna uma demonstração fortíssima de afeto, De carinho, né? de intimidade e de cumplicidade humorística. O cérebro de quem escuta pega a definição formal e dicionarizada da palavra mal e simplesmente ignora. Ele joga o significado literal no lixo sem dó. A mente foca 100% no tom brincalhão e no tapinha no ombro, liberando dopamina e consolidando o laço social entre os dois. Isso é insano se a gente parar para pensar na arquitetura da nossa mente. Nós estamos usando a mesma ferramenta estrutural, a palavra, que remete à maldade, a algo negativo, para comunicar um afeto profundo, que é literalmente o oposto da palavra. São significados não apenas diferentes, eles são antagônicos e estão operando sob o disfarce fonético de palavras idênticas. Se conectarmos isso ao quadro geral da evolução humana, faz todo sentido. Nós, como espécie, não evoluímos lendo textos numa tela. O ser humano desenvolveu a capacidade de ler o ambiente, de ler as intenções dos membros da tribo muito antes de desenvolvermos a nossa gramática complexa. A gente tinha que saber quem era amigo e quem era inimigo rápido. Exatamente. Nós somos máquinas de reconhecimento de padrões focadas na sobrevivência. E nós sobrevivemos ao longo dos milênios lendo o que os estudiosos chamam de pistas. Pistas. Como num trabalho de detetive subconsciente que não desliga nunca. O tempo todo catando pistas no ar. Exatamente isso. A entonação aguda ou grave da voz de alguém é uma pista enorme. A sobrancelha que levanta 1 único milímetro. A velocidade com que a pessoa desvia o olhar após você fazer uma pergunta direta. A tensão no maxilar dela.
Tudo isso forma uma constelação de pistas ao redor da palavra. E essas pistas guiam a gente. Muito. E o que a pesquisa moderna sobre comunicação crava de forma muito clara é o seguinte: essas pistas não verbais não são enfeites da conversa. Elas são o prato principal. Elas costumam ter prioridade absoluta sobre o que está sendo dito verbalmente. Quer dizer que o corpo grita mais alto que a boca. Sem dúvida. Se houver uma contradição entre a palavra falada e a expressão corporal, o cérebro humano vai acreditar no corpo, sempre. Isso praticamente estabelece uma regra de ouro irrevogável das nossas interações, não é? A regra de que, na esmagadora maioria das vezes, simplesmente não importa muito o que as outras pessoas estão dizendo, mas sim o como elas estão dizendo, onde elas estão dizendo e, por fim, o valor que essas palavras carregam naquele cenário específico. Esse é o resumo da ópera. Vamos trazer isso para a realidade corporativa, para quem nos ouve conseguir visualizar a tensão palpável disso na pele. Imagina o cenário, sexta-feira, 5 horas da tarde. Você já está arrumando a bolsa na sua mesa para ir para casa. O seu celular vibra com uma notificação do sistema de e-mails da empresa. Aquela hora fatídica. É uma mensagem do seu chefe direto. O título do e-mail é apenas "Precisamos conversar", tudo em letras maiúsculas, sem absolutamente nenhum texto no corpo do e-mail. Olha, apenas visualizar esse cenário mentalmente já eleva a frequência cardíaca de qualquer um. Exato, onde está sendo dito no ambiente corporativo, no fim do expediente de uma sexta-feira, e o como num texto frio, letras maiúsculas com uma total ausência de saudação inicial. Isso cria um abismo de ansiedade. Um terror psicológico. O significado que a sua mente extrai instantaneamente daqueles símbolos no visor do celular é de perigo, de uma possível demissão na segunda-feira, de um problema gigante. Agora pega a mesmíssima frase e muda completamente o contexto e as pistas. Sábado à tarde, você está num churrasco tranquilo, o seu melhor amigo chega correndo na sua direção, com os olhos super arregalados, rindo e segurando 2 cervejas. E diz, em voz alta, "Cara, precisamos conversar, você não vai acreditar no que aconteceu." As palavras são rigorosamente as mesmas. Precisamos conversar. O processamento dos símbolos linguísticos no cérebro é idêntico nos 2 casos. Mas a resposta é outra. Sim, porque no segundo caso, o valor emocional da frase é de pura excitação, é de entretenimento, de uma conexão social super agradável. A distância entre o e-mail do chefe e o chamado do amigo no churrasco é de galáxias inteiras. Totalmente. E isso nos leva à grande conclusão sobre por que tudo isso importa tanto nas nossas vidas. A conclusão de que nós somos profunda e desesperadamente dependentes da comunicação não verbal para existirmos em sociedade. Dependentes mesmo, como se precisássemos desse oxigênio não verbal para não sufocar na incerteza do dia a dia. Exato. Como nós não nos comunicamos puramente por planilhas ou textos frios lançados no vácuo do espaço, em quase 100% das nossas interações mais significativas com outros seres humanos, nós precisamos do tom de voz. Faz muita falta. Nós precisamos da pausa, nós precisamos ler a postura do outro para conseguir de fato entregar a verdadeira emoção e a verdadeira intenção para a pessoa que está ali à nossa frente. Sem essas pistas em torno das palavras, a ferramenta fantástica da linguagem, ela falha. Ela se torna um mapa confuso e perigoso, incapaz de transferir a enorme riqueza e a nuance da experiência mental humana para o outro. Nossa, isso amarra tudo de uma forma muito reveladora. Vamos então juntar as peças do nosso quebra-cabeça e ver o desenho completo que se formou nessa nossa análise de hoje? Vamos lá. Nós começamos lá atrás com aquela premissa ousada de que o verdadeiro e maior trabalho da linguagem é transportar significado e transportar emoções invisíveis. Descobrimos que para que isso sequer comece a acontecer, é inegociável ter uma via de mão dupla. Um relacionamento, um público real que preste atenção. Tudo isso para a gente não acabar apenas como aqueles estudantes solitários de Tsingua, lembra? Gritando verbos em inglês para o vazio do céu da manhã sem ninguém para ouvir. Uma imagem que não sai da cabeça. Entendemos também que estamos o tempo todo operando dentro de uma complexa economia emocional. Uma troca utilitária riquíssima que vem embalada em veículos que nós chamamos de símbolos, as nossas palavras.
os nossos códigos. Isso. E, finalmente, a grande coroa dessa estrutura toda que você trouxe foi a constatação humilde de que esses veículos linguísticos, essas palavras, são completamente ocos, são vazios, sem o como, o onde e a velocidade com que eles viajam. A comunicação não é apenas falar. Tá longe de ser só isso. É um sistema magistralmente orquestrado de leitura de sinais no ar, onde aquilo que os nossos lábios não pronunciam frequentemente grita muito mais alto do que qualquer definição presa no dicionário. É um resumo perfeito e muito claro das dinâmicas que governam o nosso comportamento. E olha, isso levanta uma questão importante, uma provocação fundamental para esses tempos em que a gente vive hoje. Qual provocação? Se nós aceitarmos como verdade, como toda a base dessa teoria genial nos mostrou aqui hoje, que a comunicação real e significativa exige relacionamento e que ela depende tão visceralmente de estarmos sintonizados ao tom da voz humana, a velocidade da respiração do outro e as microexpressões do rosto para não entendermos tudo errado. Certo. O que exatamente acontece com a nossa sociedade quando começamos a arrancar e remover todas essas pistas sistematicamente do nosso dia a dia? Nossa. Pensar na nossa vida com as telas onipresentes agora dá até um calafrio com essa sua pergunta. Pois é. Pensa no volume absurdo de interações puramente digitais que nós temos agora. É o dia inteiro. Nas trocas incessantes de mensagens de texto muito curtas em aplicativos, nos comentários sem rosto nas redes sociais, naqueles e-mails corporativos extremamente secos, nós estamos cada vez mais imersos e dependentes de ambientes de texto estéreis. Ambientes totalmente despidos de posição, de velocidade real e de um tom autêntico. A gente está tirando a humanidade da conversa. Tirando as pistas de sobrevivência. A reflexão final que fica para quem nos ouve pensar a respeito é a seguinte: será que nós estamos, no fundo, realmente nos comunicando e trocando significados profundos através dessas telas de vidro geladas? Ou será que, ao eliminarmos intencionalmente as pistas não verbais que guiaram a nossa sobrevivência até aqui como espécie, nós corremos o sério risco de estar cada vez mais parecidos com aqueles estudantes em Tsinghua, espalhados em nossas casas, isolados, digitando freneticamente e apenas gritando sozinhos para o céu virtual da internet, nessa doce ilusão de que estamos sendo verdadeiramente compreendidos. Olha, é uma provocação pesada, mas absolutamente fantástica e necessária para levarmos conosco ao desligar o áudio de hoje. Fica aí o alerta para quem nos ouve. Se a gente remove o tom, remove o rosto e a presença de perto, talvez a gente esteja apenas lançando milhares de garrafas com pergaminhos num mar digital escuro, torcendo quase cegamente para que alguém do outro lado decodifique a pista certa e não entenda tudo como um ataque ou uma ofensa. É um risco diário. Muito obrigada a todos que nos emprestaram a sua atenção valiosa e nos acompanharam em mais esta imersão. Foi um prazer gigantesco desvendar as engrenagens e essas armadilhas ocultas de como conversamos, de como interagimos e de como existimos no mundo. Continuem sempre questionando o que ouvem e, principalmente, investigando as pistas e os detalhes de como ouvem tudo ao redor. Um grande abraço a todos, prestem atenção aos sinais e até a nossa próxima análise profunda. O prazer e o aprendizado foram todos meus. Continuem curiosos e, acima de tudo, atentos aos sutis detalhes não verbais que movem o mundo ao redor de vocês. Até a próxima conversa.